A paz do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus. Estou aqui com imenso prazer de falar da palavra de Deus para a sua vida. Traz isso para nós bastante alegria poder expressar aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração. E eu quero transmitir para você algo que está em Romanos capítulo 8, um texto bem conhecido, o versículo 1 que diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Falar de condenação, um sentimento que traz para a gente dor, angústia, vergonha em muitos aspectos, não é? E é bem interessante olhar essa realidade de condenação, porque se há condenação, houve um pecado, houve ultrapassar ou romper limites, ou fugir da realidade, da normalidade no que tange a justiça, em qualquer área que seja. O importante é entender que se há condenação, há também um juízo, há um princípio de julgamento dentro dessa realidade. E é interessante olhar que a sociedade, de um modo geral, e até mesmo a gente, nós mesmos, nos julgamos em muitos aspectos, e Deus vem trazer para nós exatamente essa clareza, o alívio na alma, no que tange aos nossos sentimentos, sobre a liberdade em relação a essa condenação, não é? Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que isso quer dizer? Ou seja, o fato de Jesus morrer na cruz do Calvário, o fato de Deus, melhor dizendo, vamos pegar a ordem natural de tudo aí, de Deus olhar do céu, não ver um justo na terra, isso classifica que se não há justo, há a necessidade de aplicação de pena, e a aplicação dessa pena é baseada na condenação, não é? Então, quando Deus olha do céu para a terra e não vê nenhum justo, Ele coloca todos nós no mesmo processo ou no plano da condenação. Estamos condenados. E agora, esse texto que lemos diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo? Que se eu quiser me livrar da condenação, e essa é a condenação do pecado, tá? Eu preciso estar em Cristo Jesus, eu preciso aceitar a Jesus, eu preciso me submeter a Jesus Cristo, eu preciso me entregar plenamente a Cristo Jesus. Se eu estiver nele, então eu vou estar livre dessa condenação. Essa condenação, na verdade, ela está baseada na santidade de Deus, na pureza de Deus, não é? Na justiça de Deus. Então, para eu me livrar dela, eu preciso me submeter a Cristo, porque o que Cristo veio fazer na terra é morrer por nós. E através desse ato sacrificial de Cristo Jesus, o que aconteceu é que eu fui regenerado, ou nós, ou os que aceitam a Jesus, fomos regenerados, transformados, modificados. A Bíblia vai dizer que Ele leva sobre si todas as nossas dores, as nossas culpas, e por causa disso nós passamos a não estar condenados, porque viver em Cristo Jesus é viver distante, livre da lei do pecado, a lei que me dominava, a lei que na verdade me fustigava, me castigava na prática do pecado, porque a lei ela não conseguia extirpar ou tirar o pecado de mim, mas ela só revelava a realidade desse pecado que estava sobre minha vida. Então, olhando o texto, buscando entender isso aqui, e eu quero repetir para ficar bem gravado no seu coração, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ou seja, aceitando o sacrifício e permanecendo em Cristo, eu estou livre da condenação do pecado. E é interessante olhar que a prática do pecado me condena. Essa condenação ela acontece em algumas instâncias. Ela acontece pela minha limitação no relacionamento com Deus, porque na prática do pecado eu estou condenado a não ter relacionamento com Deus. A condenação me mantém destituído da glória de Deus, e a condenação também, e aí é um contexto mais interior,
mais reflexivo, mais introspectivo, ela me mantém escravo do pecado, porque eu próprio me condeno, eu acabo me condenando, e dentro desse aspecto eu vou afundar cada vez mais, eu vou buscar cada vez mais a prática do pecado, porque essa condenação de dentro para fora, dentro das minhas faculdades mentais, emocionalmente, por exemplo, ela vai me levar a compreender que para mim não há esperança, que para mim não há solução, que para mim não há saída, que eu nasci para sofrer, que eu não faço nada certo. Então, esse é o primeiro princípio, eu me condenar, nós nos condenarmos através desses sentimentos, o que na verdade, quando eu me entrego a Cristo, esses sentimentos são neutralizados. Então eu passo a não olhar essa realidade, mas eu passo a compreender o fato de que Jesus morreu por mim. E aí todos os outros aspectos de condenação vão caindo por terra. Porque se Jesus morreu por mim, essa morte, esse sacrifício, ele vai revelar o amor de Deus para a minha vida. E a Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, eu tenho mais um aspecto que cai por terra, porque a realidade do sentimento de Deus, da intenção de Deus em relação à minha vida, independente da minha condição hoje, não é me condenar. Ele já enviou Jesus Cristo por isso, porque eu já estava condenado, a minha consciência já me condenava, mas Jesus veio para me libertar dessa condenação. Então o que acontece dentro dessa realidade é que, estando em Cristo, eu olho para Deus de outra forma, não como alguém que vai me condenar, mas como alguém que me ama, a ponto de entregar o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Então, essa lei do pecado, ela cai por terra, porque eu paro de viver nele, e o amor de Deus, esse amor sacrificial, ele me atrai para o Senhor. Pensa comigo, vamos refletir isso. O que acontece? Antes, eu me condenando, eu me acusando, eu me julgando cada vez pior. Mas agora eu compreendo um Deus que sustenta todas as coisas, que é governador de todas as coisas, criador do céu e da terra, criador em relação a toda a raça humana, que demonstra o seu amor. Então, olhando para dentro de mim, a minha desvalorização cai. E eu começo a elevar esse princípio, porque o Deus sustentador de todas as coisas me ama e entregou o seu próprio Filho por me amar. E automaticamente, a partir daí, eu fico livre dessa lei. Uma lei que, na verdade, me escravizava. Me escravizava por falta de consciência, porque ela trazia para mim, na verdade, a desvalorização própria, e o amor me valoriza. Enquanto a lei do pecado me desvaloriza, a lei do amor de Deus, do Espírito de vida, me valoriza em Cristo Jesus. Então é muito importante olharmos essa cadência. Por isso o texto está dizendo aqui que não andam segundo a carne. Eu não ando mais, eu não sou mais dominado pela carne, porque a vontade da carne me desvaloriza, mas eu ando no Espírito. O Espírito me valoriza. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Logo, eu tenho um valor diferente. Eu pequei, eu errei, mas automaticamente eu fui alcançado pelo amor de Deus, e esse amor me atrai de volta, e essa atração me leva à origem de um perfeito relacionamento com Deus. Então, por causa disso, nenhuma condenação. A condenação trouxe maldição, a condenação trouxe limitação no que diz respeito à vida, mas o amor me traz liberdade. Liberdade de viver em Cristo, liberdade de experimentar o amor de Deus sobre a minha vida, liberdade de ter de volta uma plena comunhão com Deus. Então vamos viver no Espírito. Viver no Espírito é viver plenamente em Deus, é ultrapassar os limites da sensibilidade física, é ultrapassar os limites do emocionalismo, dos meus sentimentos, e viver em Cristo, aceitar a transformação que a palavra de Deus gera na minha vida. Então eu me torno uma pessoa
ampla diante de Deus. Por quê? Por causa de um relacionamento perfeito com Deus. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus possa te guardar e que verdadeiramente possamos compreender a realidade de estarmos livres de toda e qualquer condenação por Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.